Nós estamos ao vivo. Estamos com o Luiz Armando. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Estamos aqui ao vivo, a cores, em São Paulo, 14 de abril de 2021, 8 horas, 2 minutos em São Paulo. E nós aqui com vocês. Seja bem-vindo, Rafael Ferreira, Bruno Dourado, Cris, Gigi, muito bem, Elka, boa noite, Cida Bolsas, Patrícia César, Andréa La Rosa, Reinaldo Pasqualini, Vera Riga, boa noite, Edna, Ana Paula, Dona Vera, muito bem, Mari Del Pilar, seja bem-vindo, bem-vinda, Mari Sônia Mota, boa noite. Luiz Armando caiu, não sei o sinal dele, não sei se está bom ou o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, claramente? Boa noite, Irene, boa noite, Claudiomir Laza, Ana Paula, Clara, Maria Tereza, Ronaldo Pereira. Muito bom, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Muito bom, deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Vera Sargenti, Silvana Colombara, Luiz Valentim. Luiz Armando. Você caiu e voltou, Luiz? Está me ouvindo, Luiz? Eu não estou te ouvindo, só estou te vendo congelado. Mas não estou te ouvindo. Daniel Pereira, boa noite. Não sei o que acontece. Melhorou aí? Está saindo agora? Agora está saindo, agora está saindo. Agora está saindo. Então, eu não sei. Eu, inclusive, aumentei aqui a minha internet de 10 para 35 megas faz um mês. Né? Então, até agora está funcionando bem. Eu tenho a impressão que alguma instabilidade geral por aqui, viu? Porque não tem sentido. A televisão está funcionando, tudo está funcionando, o computador também. Eu acho que é só nesses aplicativos aí. É alguma coisa do aplicativo. Eventualmente, se ficar ruim, o que você pode fazer é tirar da sua internet e trabalha só com a internet do celular também, o 4G. Às vezes o 4G por si só é melhor que a internet que a gente tem em casa, às vezes. Sei, tá bom. Mas aí fica... Se acontecer, você me dá um toque. Aí eu acho que eu tenho que sair, né? Não, você não tem. Você puxa de cima para baixo o celular e desliga só a Wi-Fi. Você puxa a tela de cima para baixo e onde tem aqueles risquinhos que é do Wi-Fi, aí você clica ali que ele desliga. Tá bom. Tá bom? Boa noite, Thelma. Boa noite, boa noite, Ana Paula, Daiane Melo. Ótimo. Sejam todos bem-vindos à nossa live com a presença do nosso querido Luiz Armando hoje. Muito bem. Então vamos lá começar fazendo a nossa prece para a gente seguir em frente, porque o tempo do Luiz Armando é muito precioso. Ele cobra por segundo. Essa foi forte, hein? Então vamos lá. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos em teu nome, sob as tuas bênçãos, Mestre Jesus, para podermos realizar mais este evangelho sob o teu comando, amado Mestre. E hoje nós cá estamos, pedindo e implorando as tuas bênçãos e dos teus mensageiros celestiais, das equipes médicas que trabalham conosco para ajudar a todos aqueles doentes da Covid nos hospitais, por todos aqueles
pacientes de Covid que desencarnaram, em número de 4.000 pessoas no Brasil inteiro. Que possamos, Mestre Jesus, dar-lhes suporte, ter a oportunidade de ajudar-lhes com nossas vibrações, com o nosso amor, com o nosso carinho. Que eles possam ser resgatados pelas caravanas socorristas, Mestre Jesus. Que eles possam ser ajudados. E é isso que te pedimos nesta noite, neste dia. E que todas as nossas preces, todas as nossas orações sejam para unir esse grupo maravilhoso que aqui está. Esse grupo de irmãos espíritas que vibram no mesmo padrão vibratório, vibram em uníssono, com muito amor e com muito carinho, para poderem seguir nesta jornada, que é a jornada de crescimento espiritual, de evolução, de reforma íntima, em que todos nós temos que nos direcionarmos para um caminho que levará até ti, Mestre Jesus. Então, te pedimos, protege a todos esses irmãos que aqui virtualmente estão ligados, abraçados, para que possamos seguir em frente. Protege-nos, Mestre Jesus. Ilumina-nos agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, Luiz Armando. Agora eu vou deixar você sozinho para que você, então, possa fazer a sua palestra. Eu estou aqui na retaguarda só orando por você. Ore muito, porque acho que a internet não está muito legal mesmo. Bom, o tema de hoje, acredito que vocês receberam a mensagem, né? Alimento verbal do livro Palavras de Vida Eterna. O título da mensagem é realmente muito significativo, principalmente porque com o Espiritismo nós vamos aprendendo que nós alcançamos a capacidade do pensamento contínuo, que é isso que nos distingue dos animais irracionais, depois que começamos, ou conseguimos, melhor dizendo, desenvolver um mecanismo automatizado da palavra. Tá picotando demais, Luiz Armando. Eu acho que o pessoal não está ouvindo nada, não está conseguindo ver nada. Você congelou e não estamos ouvindo a sua voz em nada. Você consegue falar aí de uma maneira melhor? Ou não é? Então, o que acontece é que, através do uso da palavra, nós conseguimos erguer as pessoas ou derrubá-las, não é? O Emmanuel está falando assim para a gente tomar cuidado e examinando o campo que nos fornece alimento verbal. Nós vivemos uma época muito difícil, né? Muito difícil. O livro que o nosso amigo Clóvis está agora estudando, que chama-se no rumo do mundo de regeneração, que é o livro novo do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Pereira Franco, nós vamos entendendo que essa confusão generalizada que está, de uma certa forma, alastrada na sociedade humana, ela é apenas um reflexo do tipo de entidades que subiram à superfície, porque nós aprendemos com a doutrina espírita, e algumas escolas religiosas da antiguidade já defendiam essa ideia, né? E desde os celtas, né? Desde lá do tempo que precedeu a passagem de Jesus por aqui, já se sabia que existiam no lado invisível, abstrato, imponderável, entre aspas, da vida,
estruturas que abrigavam espíritos em diferentes níveis evolutivos, né? Notadamente aqueles que partem daqui via a experiência da morte, chegam ao mundo espiritual e se ajustam a determinadas faixas, níveis, o Gwynvide, a Brad e Gimfield, alguma coisa assim, 3 níveis, uma da região de sofrimento, outra de região de espíritos que iam voltar para cá, né? E outra dos espíritos que já estavam no nível mais avançado. Lá pelo século XVIII apareceu um suíço chamado Swedenborg, né? Só ler o livro A História do Espiritualismo, que equivocadamente no Brasil foi lançado como História do Espiritismo, mas não tem nada da história do Espiritismo lá, do Sir Arthur Conan Doyle, o pai do Sherlock Holmes, o criador, que era médico, que perdeu um filho, e como na Inglaterra, no período até anterior ao Kardec, a interação entre diferentes planos de vida já era uma realidade, o Conan Doyle escreveu esse livro, né, fazendo um resgate, assim, de tudo aquilo que aconteceu antes e durante aquele momento. Só que o inglês, pela forte influência anglicana, né, que é uma variação do catolicismo, ela repudia a ideia da reencarnação. Então, eles não consideram realmente a reencarnação como um fato. Também o fato de ter sido elaborado o conteúdo do Espiritismo por um latino, que o Kardec, o professor Rivail, não é? Ele era uma pessoa de ascendência latina. E existe um preconceito do ângulo, do europeu, que está mais ao norte, né? Muito grande em relação a qualquer povo latino, seja o italiano, seja o francês, seja o português, seja o espanhol, que vive ali na região da Europa, né? Isso não é uma inverdade, não. Então, o que acontece é que o Swedenborg era um suíço, ele foi acometido por aquilo que eu chamo de apoteose mental, né? Porque às vezes as pessoas começam a se destacar pelas suas percepções, e o Swedenborg era um gênio do ponto de vista assim, intelectual, ele era engenheiro, tinha um monte de formações, e saiu lá da Suíça, de Estocolmo, para vir viver em Londres, e a partir de determinado momento começou a vivenciar esses fenômenos assim extraordinários. Então, descritos lá no livro do Conan Doyle, né? Fenômenos do tipo assim, ele estava num restaurante jantando, de repente, com os olhos abertos, aparece diante dele a imagem da cidade de onde ele vinha, que é Estocolmo, pegando fogo. A cidade foi queimada, assim, e ele viu o incêndio da própria casa. Não tinha ainda internet, não tinha computador, não tinha televisão, não tinha nada. Aquilo era um fenômeno psíquico. A partir daí, pelo que conta lá o Conan Doyle, né, o Swedenborg, Emanuel Swedenborg, ele começou a ter visões, né, do mundo espiritual. Sabemos, pelo estudo da mediunidade à luz da doutrina espírita, que nada desses fenômenos acontece porque eu quero, acontece porque o plano espiritual quer. E, na realidade, Swedenborg, ele começou a ver e começou, assim, a escrever livros, né, a respeito do assunto, só que ele achou que ele era o rei da cocada preta e, na verdade, sofreu de apoteose mental e que acabou comprometendo um trabalho, certamente, que era programado para acontecer, né, para que ele talvez influenciasse aquele povo inglês a respeito dessa realidade, que é a realidade do mundo espiritual, mas fracassou. Então aí foi que entrou o Kardec na história do lado francês, porque tudo que estava acontecendo de mudança, preparando a Terra para o terceiro milênio, estava acontecendo na França, não é? Lá estavam os intelectuais do iluminismo, lá estavam os músicos, ali estavam pintores, lá naquela região lá da Boemia francesa, né? E estavam também homens ligados à saúde, principalmente à medida que o século foi chegando ao fim do século XIX, surgiu Freud, surgiu o Charcot, que estavam numa universidade francesa chamada Salpêtrière, que rivalizava com uma outra faculdade ali da Europa, aliás, de Paris, chamada de Nancy. E essa faculdade de Nancy era vitalista. O que significa vitalista? Enquanto o Salpêtrière estava preso aos condicionamentos do mecanicismo de Newton, dizendo que nós somos apenas
o resultado de uma relação sexual que aconteceu no passado, e quando morrermos, acabou tudo, ele só tem a visão tridimensional da vida, né? Lá em Nancy, não. Ali, influências tipo aquela que a gente conhece como parte do processo de tratamento homeopático, que considera que antes desse corpo tem um outro, que é um corpo sutil. E deram nomes mais variados ao longo de toda a história, porque ele é conhecido desde a antiguidade mais remota, né? Mas, infelizmente, a medicina, a ciência ficou presa às influências de uma escola religiosa que dominou o lado ocidental, de maneira geral, e que tinha que controlar tudo, tinha que dominar tudo, e o conhecimento ficou estancado até que lá pela Idade Média, né, quando o Brasil estava sendo descoberto, o tal do Leonardo da Vinci e o Michelangelo e mais um pintor holandês fizeram a primeira dissecação de cadáveres, né? As pranchas que o Leonardo da Vinci construiu sem Photoshop, baseado apenas naquilo que ele estava vendo, imagina como é que devia ser difícil trabalhar com uma peça que estava em decomposição fazia tempo, né? Então, o Da Vinci conseguiu construir umas pranchas que até hoje são base de faculdade de medicina para saber o que é um órgão, o que é um tecido, o que é uma célula, sei lá o que, né? Bom, aí voltando ao assunto. Então, na realidade, o pensamento, quando o Kardec apareceu na fotografia, já era um assunto de grande discussão ali na França, principalmente em alguns meios intelectuais. Existe, inclusive, um ex-seminarista que se escondeu atrás de um pseudônimo chamado Eliphas Levi, que tem várias obras publicadas, a maior parte delas, inclusive, tem aí no seu pai Google, dá para você ver ali. Então, esse cara, Eliphas Levi, ele já fala, né, esse poder que tem o seu pensamento. Então, seu pensamento pode levantar uma pessoa que está riada, deprimida, ela pode, essa palavra que você usa, que sai de você carregada de energias, pode derrubar uma pessoa, pode agravar o estado emocional, psicológico da pessoa. E nós sabemos hoje, a ciência está cada vez mais convencida disso, que o estado emocional, ele realmente é fator determinante da sua saúde e da sua doença. Ele ajuda a manter em níveis elevados o seu sistema imunológico, que aqui no meio dos dois ombros nossos tem uma glândulazinha chamada timo, que é o regulador do nosso sistema imunológico. Então, palavras de medo, Parece que o Luiz Armando caiu de novo. Vamos esperar que ele volte, porque realmente a palestra dele estava muito interessante, né? E a gente tem que esperar ele voltar agora. Isso, olha, tá voltando. A internet a pandemia acaba... mas já religou, né? Religou agora, Religou agora? Religou agora. Então, voltando ao assunto, que o tempo está indo embora, e meu segundo é muito caro, como você falou, então nós vamos lembrar que nós estamos vivendo uma época tão complicada, e o Clóvis vai chegar a essa conclusão quando ele passar lá pelo livro, né, que é na direção do mundo de regeneração, que a espiritualidade dando cumprimento àquele planejamento que previa justamente uma transferência de um contingente expressivo de seres que estão assim atrasados em termos de evolução e que só sabem fazer bagunça, né? Só sabem criar problema, eles não estão a fim de causar equilíbrio, de disseminar a paz. Então eles estão tirando lá do submundo do plano astral, porque o Schwarzenberg já tinha visto isso. Aí veio uma tiazinha, que era a mãe de um reverendo anglicano chamado Dale Owen, num livro que vocês têm aí no seu computador para fazer download, chamado A Vida Além do Véu. É um livro fantástico, né? O Dale Owen, ele perdeu um filho, uma filhinha mesmo lá, sei lá, alguma coisa assim, embora fosse religioso em Liverpool, a futura terra dos Beatles, que estamos falando em 1913, na verdade, o George Valley Owen, ele, na verdade, entrou numa perturbação. Mas a esposa dele praticava exercícios de mediunidade, né?
e recebeu uma instrução para que o De Leon fizesse o mesmo. Deu a dica para o marido, né, para ele pegar um lápis, deixar a cabeça livre e deixar esse lápis correr em cima do papel. Durante um mês, acho que de setembro a outubro de 1913, começou com a mãe dele, que trouxe depois outras entidades, e ela vai dizer o que era o mundo espiritual dela, porque cada um de nós estará numa faixa de vibração e estaremos alocados de acordo com essa faixa. Então, se a gente olha, por exemplo, o que vem no futuro, né? Isso é 1913, em 1935, o nosso queridíssimo Chico Xavier começou também a receber cartas da mãe dele. Deu origem a um livro fantástico, pouco conhecido, pouco falado, chamado Cartas de uma Morta. Travou de novo, Luiz Armando. Travou de novo. A gente parou onde você estava falando do livro das cartas aí. Mas travou de novo. Talvez se você tirar do seu Wi-Fi e deixar só na internet mesmo, no 4G, talvez funcione melhor. Não estamos te ouvindo. Tá difícil. Tá, Mari, tá difícil hoje. Tá difícil. Caiu de novo. Opa, tá voltando. O André Luiz trazer o pensamento do Tarciso, que fala em umbral grosso, que é aquele que está mais perto do centro, o umbral médio, que é aquele que a gente conhece lá no Obreiros da Vida Eterna, e depois o umbral mesmo, que a gente pensa que está muito longe, mas ele está misturado com a nossa própria realidade, porque tudo é uma questão de vibração, né, da energia. E mais à frente, nós vamos ouvir falar que existem outras esferas. São 7 esferas a circundar a Terra de dentro para fora, até o planeta mais próximo, né? Então, nós vamos ver que dali estão emanando influências positivas ou negativas. 3/4 partes da população da Terra, toda noite, sai do corpo, pelos mecanismos naturais do desdobramento do sono, da hipnose do sono, como, aliás, o Espiritismo nos apresenta das questões 412 a 415, né, do Livro dos Espíritos, e nós vamos descobrir que todo mundo vai passear quando nós adormecemos, né? E entramos em contato com influências compatíveis com o quê? Com a nossa realidade emocional, mental, né? Então, quando o nosso Emmanuel está falando em alimento verbal, ele está falando para a gente prestar atenção. No livro aí que o nosso Clóvis está lendo, a gente vai ver a orientação do Dr. Bezerra de Menezes para que nós desliguemos um pouquinho desse noticiário infame que está aí nos perseguir, né? Que nos vicia e que nos só causa mal, criando angústia, aflição, revolta e tudo mais. Isso é alimento mental, que na verdade vem através do verbo articulado, da palavra sonorizada, daquele que está falando na emissora de televisão, na emissora de rádio, e que nos atinge em cheio, causando-nos grandes perturbações, levando-nos muitas vezes até a sintonia com parte dessa legião imensa de espíritos que já tinha sido anunciada lá no livro A Gênese, no capítulo 18, quando o Dr. Barry, numa mensagem que foi inserida a partir da 5ª edição daquela obra de Kardec, a última, a derradeira, né? Ele vai falar que existe um conflito absurdo no plano invisível em relação à nossa dimensão, e que não quer de forma nenhuma permitir que haja um avanço do ponto de vista assim, de transformações da nossa realidade psíquica, mental, espiritual, para que a Terra chegue à condição de mundo de regeneração. Porque sabem que irão ser transferidos para escolas talvez de igual condição à Terra de hoje, ou de condições inferiores, para que através da inteligência que ele já tem, né, tem muita inteligência, como os exilados de Capela, eram seres muito inteligentes, mas espiritualmente, moralmente muito deficientes. Então foram transferidos para cá, porque aquele planetinha lá do sistema de Capela, a 46 anos-luz aqui da Terra,
tinha alcançado também um nível de evolução mais avançado. Então, nós temos que olhar para nós, sabe? Porque nós estamos muito presos em casa e às vezes, na realidade, assim, o desgaste que isso acaba gerando, porque nós somos seres gregários, nós temos que ter relação social. Porque através da relação social nós extravasamos um pouco das nossas próprias emoções reprimidas. Através do contato social nós trocamos energias, fluidos com outras pessoas, né? Kardec, na questão 125 do livro O que é o Espiritismo, fala nisso. Eu, você, qualquer um de nós, na combinação das estruturas que nos constituem, que nos caracterizam, porque nós estamos nos vendo aqui na dimensão material, na dimensão mais densa. Mas atrás dessa estrutura que nós estamos vendo, existe uma que deu origem a isso, que na verdade vai acompanhando o amadurecimento, o envelhecimento, o desgaste, e nos será a forma de identificar no mundo espiritual, chamado perispírito para nós, ou corpo espiritual. E antes dela existe o espírito, que é a mente, né? Conforme André Luiz nos mostra no livro Evolução em Dois Mundos. A somatória dessas três estruturas que cria ao nosso redor uma emanação que o Kardec chamava de atmosfera fluídica, que tem maior ou menor assim área de expansão, dependendo do pensamento que me caracteriza. Se o pensamento é positivo, ela se expande. Se ele é negativo, de raiva, ciúme, inveja, despeito, ela se contrai. Quando se expande, ela está assumindo colorações mais suaves, mais tênues, mais leves. Quando nós estamos irritados, estamos assim, muitas vezes estressados, ela assume colorações escurecidas e, na verdade, quando nós entramos em contato com alguém, seja dentro de casa ou seja na rua, nós estamos trocando essas energias. Às vezes estamos influenciando. Está travado, Luiz. Não te escutamos e não te vemos. Você está congelado e travado. Acho que vai ter que recomeçar de novo. Não, ele cai, mas ele volta. Ele cai, mas ele volta. Luiz, melhor você sair e voltar de novo, Luiz. Tá travado. Vamos esperar ele voltar. Vamos esperar ele voltar. Tá legal mesmo, né? Mas a internet fica ruinzinha. Opa lá, ele voltou. Não ouve? Ouve ou não ouve? Agora voltou. Opa! Qual que vai voltar? Voltou? Não sei. Voltou? Voltou. É. Bom, então só para concluir, né, porque o tempo já está esgotando, nós lembramos que o médium Chico Xavier, eu falei assim dessa combinação de corpos, né, corpo espiritual, corpo físico, que o Kardec fala na questão 125 do Livro dos Espíritos, forma ele chamava na época de atmosfera fluídica. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai chamar de aura, que é alguma coisa que foi detetada mesmo pelos cientistas russos, que não são espíritas nem nada, mas construíram uma máquina que, através de uma conexão com uma tensão elétrica, uma máquina chamada máquina Kirlian, que foram os caras que desenvolveram isso, marido e mulher, ela consegue perceber essa emanação. Nós participamos de algumas experiências disso em 75, 76,
e um amigo comum meu e do Clóvis, chamado Milton Medeiros, Milton João, né? Ele foi cobaia naquelas experiências com uma máquina Kirlian que foi construída pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, e que emprestou para um amigo chamado Edson Nunes, que era um jornalista do Jornal da Tarde, que tinha vindo de Belo Horizonte para trabalhar aqui, para que ele ministrasse uma série de palestras para nós a respeito da máquina Kirlian. E o Milton João, como um cara assim, temperamento forte, ele foi solicitado a pensar e vibrar ódio, vibrar amor. Então, a cada registro da máquina Kirlian, que era apenas na ponta do dedinho aqui, aparecia essa aura expandindo-se ou escurecendo, né? Depois um cara lá de Curitiba chamado Newton Milhomens, ele acabou construindo um monte de máquinas dessa que hoje aqui no Brasil, pelo menos, não tem muita forma de ser utilizada, né? Porque acabou o filme fotográfico. Mas lá nos Estados Unidos, a gente sabe que já existem mecanismos de uso da máquina digital para fazer essas experiências e fazer análise do seu campo vibracional, né? Então, isso ficou, assim, bastante marcado, porque ajuda a confirmar que o meu pensamento positivo verbalizado, que é o alimento verbal de que o Emmanuel está falando, ele causa muito bem-estar. Então, a gente tem que fazer, sabe o quê? Agradecer, reconhecer o valor das pessoas. O livro do Manuel Filomeno, o Dr. Bezerra vai falar, olha, não esqueçam da oração, porque a oração fortalece seus centros de força, nós espíritas sabemos o que é isso, né, que são aquelas conexões do nosso corpo espiritual que estão envolvendo principalmente algumas glândulas do nosso sistema endócrino e exercem sobre essas estruturas físicas uma influência muito vigorosa e poderosa. Então, a gente tem que olhar cuidar da oração, que é uma verbalização de pensamentos positivos, a gratidão, agradecer a Deus por, puxa vida, no meio de tanta dor, tanto problema, eu estou ainda isento, ileso. Tanta gente perto de mim aí, hospitalizado. Meu cunhado, por exemplo, 3 semanas atrás, lá em Ribeirão Preto, onde mora, foi para o hospital, ficou 4 dias ali. Minha irmã está contaminada pela Covid também, com a tal do assintomático, né? Mas estão com muita dificuldade de respirar, de ter vida normal. Então, nós temos que reconhecer que Deus, de uma certa forma, está nos utilizando para cobrar de nós mesmos as dívidas que temos em relação às suas leis, que nós transgredimos lá atrás ou continuamos transgredindo aqui, principalmente às vezes na convivência mais próxima com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, que nós não reconhecemos, cujo valor nós não reconhecemos. Então, nós temos que agradecer. A vida solitária é muito difícil. Então, a gente tem que agradecer a Deus, pedir realmente que nós sejamos abençoados e protegidos, né? Por conta, assim, da situação que aí está, que é uma forma que a espiritualidade encontrou, como está lá no livro, de evitar uma guerra de grandes proporções. Nós não temos noção que seja isso. Então, inventaram a pandemia, né? Que, usando este ou aquele invigilante aqui da nossa dimensão, provavelmente fez com que uma arma biológica e que esse vírus pudesse se alastrar pelo mundo e fazer todo esse estrago que continua fazendo, né? Então, alimento verbal. Aquilo que eu falo repercute no outro, aquilo que o outro fala repercute em mim. Eu tenho que coliciar, como o Emmanuel fala nessa mensagem que vocês receberam, a minha palavra, para que a minha palavra seja muitas vezes o instrumento que a espiritualidade utiliza para disseminar a paz, o equilíbrio e o amor. Para terminar, nós vamos falar da paz. É o Emmanuel que vai falar, né? Então, ele nos dá esse seguinte recado curtinho, dizendo o seguinte: se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere,
Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém a paz. E Jesus nos abençoe até a próxima oportunidade. Obrigado. A oportunidade virá, Luiz Armando. Você não perde por esperar, não. O que você acha? Que você vai ficar na Berlinda? Você tem muito serviço aqui conosco e nós vamos cobrar de vocês Graças a Deus. serviço. Sua dívida pode é muito cobrar. grande, meu Eu amigo. espero que a internet esteja melhor, né? Porque nunca tinha acontecido isso. A gente tem feito vários trabalhos por aí, usando o celular, e a primeira vez que aconteceu. Normalmente costuma dar problema o do doutor Sérgio. O doutor Sérgio dá problema direto. Quando ele vai fazer, ele começa fazendo com o Wi-Fi dele, aí no meio ele desliga e põe no 4G, e aí melhora bem, mas até no 4G dá problema. Mas. Então, eu tenho a impressão, porque há reclamações generalizadas que a internet está muito ruim para tudo quanto é lado, né? Talvez seja isso. É verdade. Mas tá bom, foi ótimo. Deu para a gente ouvir, tá ruim, mas tá bom. O mês que vem você vai ser chamado e vai ter que vir aqui falar de novo. Sim, senhor. Virei com muito prazer. Tá bom? E nós te agradecemos imensamente. Então, gratidão recíproca. Obrigado. Então vamos lá fazer as nossas vibrações da noite, aquelas vibrações que nós vamos fazer com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Vamos vibrar inicialmente pela paz mundial. Então, para a gente fazer essa vibração, como sempre eu peço para todo mundo que está aqui conosco, que a gente mentalize as mãos de Jesus assim em forma de concha, e a gente vai depositar ali todas as nossas melhores energias, o nosso fluido vital, o nosso ectoplasma, para que todo mundo receba esta energia nossa, que facilite ao mundo espiritual, às correntes médicas, aos mensageiros celestiais captarem esta energia para distribuir inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, a paz para todos os povos em lutas, em disputas, em guerras. Nós vamos vibrar também por todos os refugiados de guerra, que eles encontrem um local, um país, uma cidade que eles deem guarita para que eles possam se estabelecer e continuar a sua reencarnação. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes dos poderes executivo, legislativo, judiciário entrem num acordo, procurem fazer o que é melhor para a população brasileira, distribuir alimentação, saúde, educação a todo o povo brasileiro, que possamos ter o país longe de tantas disputas políticas e mais a favor do crescimento, do atendimento à população, porque todos nós precisamos que a população seja atendida com vacinas, com alimentações e com tudo aquilo que demandam a nossa sociedade. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ao Mestre Jesus, que a tua paz se faça ali presente. Mestre Jesus, que as tuas curas ali se façam presentes, que as tuas correntes médicas ali se façam presentes para ajudar a todos esses irmãos. Vamos vibrar também por todos aqueles heróis da saúde que cuidam de todos esses doentes, de todos essas pessoas com Covid, essas pessoas nos hospitais. Que todas essas pessoas possam receber o fortalecimento do Mestre Jesus, o escudo protetor de Jesus, para que eles possam seguir em frente. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de droga, de álcool, de cigarro, de sexo. Mestre Jesus, que as tuas bênçãos e o teu evangelho seja a bússola diretriz que os leve-os para fora dos vícios. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as tuas caravanas socorristas
possam resgatá-los e encaminhá-los à seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, velhice desamparada. Mestre Jesus, todos esses irmãos recebam a luz, a paz, o carinho. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia, que as tuas luzes e as tuas bênçãos se façam presentes nesses lares, equilibrando e trazendo a paz a todos eles. Vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Recebam a luz, a saúde, o fortalecimento para seguirem em frente. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos dessa encarnação e de encarnações anteriores. Que os nossos guias espirituais, que os teus mensageiros celestiais levem o nosso pedido de perdão a todos os nossos desafetos. Que eles possam nos perdoar e possamos seguir em frente na tua seara bendita de amor e de trabalho. Mestre amado, Mestre Jesus, nós te pedimos agora por todas as pessoas desaparecidas, adultos e crianças, que os grupos de resgate possam ser fortalecidos e ajudados para resgatar a todos eles. Vamos vibrar por todos os desencarnados, motivo da Covid, vítimas da Covid no nosso Brasil. Todos eles sejam resgatados e levados aos hospitais do mundo espiritual, Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos lares, que a tua luz branca invada cada um dos nossos lares agora, limpando, esterilizando, trazendo a paz para cada um dos cômodos da nossa casa. Fluidos deletérios, miasmas sejam retirados e incinerados, fluidos positivos sejam instalados em cada um dos nossos lares. Irmãozinhos que aqui estejam com espírito derrotistas, com espírito de trazer a briga e a discussão, sejam encaminhados para esclarecimento nas colônias do mundo espiritual. Vamos vibrar, queridos irmãos, finalmente por nós mesmos. Que a tua luz, as tuas bênçãos de paz e de equilíbrio possam ajudar a todos aqueles que estão dentro do nosso lar e nós, em particular, recebamos as tuas bênçãos para trazer o equilíbrio para nós, saúde, todo fortalecimento em todos os nossos centros de força, amado Mestre Jesus. Vamos pedir para as correntes médicas que possam fluidificar as águas sobre as nossas mesas, quer seja para nós próprios, quer seja para outrem. Que essas águas sejam fluidificadas com a medicação necessária a cada um que precise, de acordo com as suas necessidades. Vamos agora vibrar pelos nossos grupos especiais de vibração, começando pelos irmãos com Alzheimer, Parkinson, AVC. Que os terapeutas do mundo espiritual os ajudem, que os terapeutas reavivam as suas memórias, reavivam os seus reflexos, para que eles consigam viver e sobreviver melhor. Vamos pedir também pelos cuidadores desses irmãos, que esses cuidadores recebam toda a paz, todo o amor, todo o carinho. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com câncer, que as equipes dos oncologistas possam ajudá-los a se recuperar, a curar-lhes e recuperar a sua saúde. Vamos vibrar pelos casos de ortopedia, que todas as cartilagens sejam repostas nas colunas, articulações, para que todos consigam se movimentar sem dores, sem sofrimentos. Vamos vibrar agora pelos irmãos com depressão e problemas emocionais. Que todos esses irmãos recebam dos franciscanos, dos samaritanos, as bênçãos de Jesus, para que possam ficarem melhores, ficarem mais saudáveis, que o mundo espiritual possa ajudar esses irmãos a sair das suas depressões, a sair seus problemas emocionais. Vamos lembrar também por aqueles casos de saúde e casos de diabetes. Esses casos de saúde mais sérios sejam curados, sejam atendidos pelas correntes do mundo espiritual. Cada um desses irmãos receba a paz, as bênçãos de Jesus.
E vamos vibrar agora pelos nossos queridos irmãos suicidas. Que as caravanas socorristas possam resgatá-los, ajudá-los, trazê-los de volta para que eles sigam em frente na seara bendita do Mestre Jesus. E vamos vibrar também pelos queridos amigos desencarnados, que as caravanas socorristas possam resgatá-los, ajudá-los e trazê-los de volta às suas colônias do mundo espiritual para serem ajudados, para serem levados a hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, onde haja necessidade de eles serem encaminhados, às vezes até a escolas para esclarecimento. Mas que todos esses desencarnados possam ser resgatados pelas caravanas socorristas. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrando mais este Evangelho e Orações desta quarta-feira. E agradecemos a todos vocês pela companhia, pelas bênçãos de estarem conosco. Que possamos nos ver no próximo domingo, às 20 horas, para mais um Evangelho e Orações. No dia de hoje, nós vos agradecemos e agradecemos principalmente ao nosso querido Luiz Armando, sempre nosso fiel companheiro de jornadas e que mais uma vez hoje esteve conosco. Deus Pai nos abençoe, abençoe você, Luiz Armando. Estamos às horas para ouvir as suas últimas considerações e que fiquemos todos em paz até domingo. Muito bem, senhores e senhoras, um beijo para todos, obrigado por estarem comigo de novo e que, se Deus quiser, domingo tenhamos uma internet melhor para que a gente não fique nesses travamentos que elas têm nos gerado, tá bom? Grande abraço para vocês, um grande beijo e fiquemos com Deus. Que assim seja.